de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração? A Nossa Senhora da Piedade? Manda pra gente aqui o WhatsApp, o número é 31996428473. Todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa, então não deixe de enviar. Agora é hora de falar sobre saúde. Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. De acordo com o Ministério da Saúde, 3 milhões de brasileiros estão infectados pela hepatite C, mas não sabem que tem o vírus. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Juliana Papatella, médica gastroenterologista do Hospital Felício Roxo. Bom dia, doutora Juliana, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, muito obrigada por esse convite. Doutora Juliana, as pessoas, como eu falei antes, né, muitas pessoas nem sabem que tem a hepatite. Então vamos começar primeiro para explicar para quem nem sabe. O que são as hepatites? Bom, o termo hepatite significa inflamação do fígado. Quando a gente fala de hepatite viral, significa que essa inflamação do fígado é provocada por vírus, né? Por seres que acometem o fígado e podem provocar uma inflamação, podendo levar até complicações maiores, que pode ser tanto a cirrose como o câncer de fígado. As hepatites virais, elas podem ser provocadas por 5 tipos de vírus, sendo que os mais conhecidos são os vírus com as 3 primeiras letras do alfabeto, o vírus da hepatite A, da hepatite B e da hepatite C. Então, doutora, por que elas são tão silenciosas? Bom, as hepatites virais, principalmente a hepatite B e C, quando a gente apresenta essas doenças, no início, a gente pode não apresentar nenhum sintoma, né? No início, pode ser que a gente não sinta nada, não tem aquelas manifestações clássicas, como olho amarelo, desconforto abdominal, urina escurecida. Doutora, por que essas doenças são tão silenciosas? Bom, essas doenças são silenciosas porque quando a gente se infecta com elas, no início da contração dessas doenças, em geral, a gente não apresenta sintomas, né? Em geral, a gente não sente nada. Para algumas delas, pode ser que a gente apresente alguns sintomas que muitas vezes são sintomas muito leves, como, por exemplo, desconforto abdominal, os olhos amarelados, muitas vezes alteração de urina e fezes, mas na grande parte das vezes, quando a gente se infecta com esses tipos de hepatites, a gente não sente nada. E o fato de não sentir nada nos preocupa muito, porque grande parte das vezes essa doença se cronifica e elas só vão se expressar, ou seja, a gente só vai apresentar sintomas quando a gente tem uma forma mais avançada da doença. E aí, neste caso, pode ser que já exista uma cirrose ou um câncer de fígado. Entendi, claríssima a sua resposta. Doutora Juliana, esse amarelão nas crianças recém-nascidas também é isso? Essa icterícia seria uma hepatite levinha? Bom, a icterícia presente em recém-nascidos, ela tem um mecanismo diferente, tá? Não é uma icterícia provocada pela infecção, em geral, não é uma icterícia provocada por uma infecção pelos vírus, né? O vírus da hepatite A é um vírus que pode sim provocar infecção em crianças, mas em geral, os recém-nascidos, o processo é um pouquinho diferente. Doutora Juliana, voltando para a hepatite, que existem pessoas que têm a doença, mas não apresentam nenhum tipo como que eu diria? Elas não apresentam manifestação, nenhum tipo de reação. Por que isso acontece? Bom, no início da infecção, muitas vezes a gente não tem sintomas, né? Como eu disse, pode ser que a gente não tenha logo no início o olho amarelo, alteração na urina, alteração nas fezes,
Porque esse vírus, na verdade, a gente chama de vírus silenciosos, né? Às vezes a gente pode apresentar alterações apenas laboratoriais, né? Apenas aí nos exames de sangue, né? Ou alterações de sorologia. Mas, na grande parte das vezes, a gente não sente nada. Então, daí a importância em pensar, em pesquisar essas doenças, porque muitas pessoas, a grande parte delas, não vão sentir nada, a doença está silenciosa e a doença já está provocando inflamações no fígado, que com o decorrer do tempo, com o tempo mais avançado da presença desse vírus, a gente vai ter sim manifestações importantes. E aí, neste momento, o fígado já está bastante afetado, com uma inflamação importante, e até mesmo com um grau já de cirrose ou de câncer de fígado. Entendi. Bom, no começo da nossa conversa, a senhora falava que hepatite, as 3 letras do alfabeto, hepatite tipo A, tipo B e tipo C. Eu quero que a senhora fale para mim, das 3 separadamente, causa, transmissão e tratamento. Ótimo. Então, vamos lá. A chamada hepatite A é uma hepatite que é transmitida por água e alimentos contaminados. Ela tem uma relação muito direta com a qualidade de saneamento básico, tá? Em geral, é uma hepatite benigna, né? Ela não se cronifica, tá? Esse tipo de hepatite, muitas vezes, a gente não diagnostica com exames de sangue. Às vezes, só com a forma clínica, a gente sabe que a doença existe. Tá? Ela evolui para a cura, ela não se cronifica. Já as hepatites B e C são hepatites diferentes. A forma de transmissão delas é por fluidos corporais, sendo que a hepatite B, a transmissão é por sangue contaminado e a transmissão também sexual. Então, é considerada uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível. E, por último, uma forma de contaminação menos comum é a contaminação vertical, né? Que é aquela provocada da mãe para o filho, tá? A hepatite B é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Existe uma medicação que é dada pelo Ministério da Saúde que pode tratar a doença e evitar que ela evolua para a forma mais grave. Lembrando que é muito importante, a hepatite B, assim como a hepatite A, são doenças que têm vacina, né? Então, a gente tem uma forma de prevenção aí muito importante, que é a vacina, que é dada também pelo Ministério da Saúde, tá? Lembrando que a hepatite B, a forma de evitar que a gente contraia é não só a vacina, como também o uso de preservativos nas relações sexuais, uma forma importante. Já a hepatite C é uma doença que é contraída com contato com sangue contaminado, tá? Principalmente ou por meio de transfusão sanguínea ou por meio de objetos perfluorescentes não corretamente submetidos à asepsia e antisepsia, tá? Então, essa é a forma de contração da hepatite C. Bom, a hepatite C, diferente da A e da B, não conta com vacina, tá? O importante da hepatite C é que ela também tem não só tratamento, como também cura. Hoje em dia, a gente tem novos remédios que podem ser usados para tratar e a gente tem uma cura de até 90% no tratamento dessas doenças. Essas medicações, elas também estão no Ministério da Saúde. Entendi. Doutora, todas as hepatites são virais? Não. O termo hepatite significa inflamação do fígado. A gente tem causas virais e não virais, né? As virais a gente já falou, e dentre as causas não virais, a gente tem a causa que é a mais conhecida, que é o álcool, né? A gente tem a doença hepática alcoólica gordurosa não alcoólica, que é aquela provocada pelo excesso de peso, e a gente pode ter também doenças genéticas e doenças autoimunes que podem provocar a inflamação do fígado. Doutora, a senhora falou que a tipo B não tem cura. E a tipo A e a tipo C tem? Bom, a hepatite A é uma hepatite que geralmente evolui com benignidade, ou seja,
ela vem, inflama o fígado e, em geral, é uma doença que não leva à cronicidade, tá? Já a hepatite C, com as novas medicações que são muito eficazes, ela pode ter cura sim, tá? A gente vê que quase 90% dos pacientes evoluem com a cura da hepatite C. E como que é feito o diagnóstico? A hepatite a gente diagnostica geralmente clinicamente. Existem exames laboratoriais que a gente pode confirmar, mas muitas vezes eles não são necessários. Já a hepatite B e a C, a gente precisa de exames laboratoriais e de sorologias que confirmem a presença da doença. Lembrando que esses exames são exames que podem ser feitos de forma muito fácil no posto de saúde, são exames. A gente pode fazer uma sorologia que demora mais tempo, ou pode fazer o chamado teste rápido, que é um teste que a gente faz do dedo e a gente tem o diagnóstico no momento que a gente faz o teste. A partir daí, o paciente pode fazer outros exames que vão confirmar a presença da doença. Então, doutora, a pessoa que teve ou tem a doença não pode doar sangue, né? Sim, no geral, quem tem hepatite B e C não pode ser doador de sangue, é isso mesmo. Tá, doutora Juliana, quais são os principais problemas que a hepatite causa na pessoa? Bom, os principais problemas é o avanço da doença hepática, ou seja, a doença evolui para uma inflamação importante, podendo chegar à cirrose. A cirrose é quando a gente tem um nível avançado da doença. E quando a gente apresenta cirrose, a gente pode apresentar muitos sintomas importantes, por exemplo, os olhos amarelados, a presença de ascite, que é a chamada, a presença de água dentro do abdômen, o edema, né, que é o inchaço das pernas, a gente pode ter o vômito com sangue, tá? E outra complicação muito importante é o câncer de fígado. A grande maioria dos pacientes que têm câncer de fígado são pacientes portadores de cirrose e muitas vezes a cirrose provocada pelo vírus da hepatite. Entendi. E assim, doutora, antigamente, eu não sei se hoje, falava-se que quando tinha as festas em casamento e os copos mal lavados, podia pegar a doença através desse copo que foi mal lavado, que uma outra pessoa contaminada bebeu. Pode se contaminar dessa forma? Bom, a hepatite A é um tipo de hepatite que pode ser transmitida pelos alimentos e a água contaminada, tá? Mas a hepatite B e C, elas não são transmitidas dessa forma. Como eu falei, a B e a C, geralmente, a transmissão ocorre pelos fluidos corporais, né? A B tem aí uma transmissão sexual importante e a hepatite C pelo sangue contaminado, seja ele por transfusão sanguínea ou seja ele por pérfuro cortantes, né? Uso de seringas, né? Compartilhamento de seringas, de alicate de unha, de lâminas de barbear, de tatuagens, né? Quando a gente vai fazer tatuagem, aquele material que faz a tatuagem, se não estiver bem esterilizado, ele pode transmitir a hepatite, tá? Então, essas são as formas. A B e a C não, ela não pode ser transmitida pelo compartilhamento de talheres, por abraço, por beijo, nada disso não. Uhum. Então, doutora, a prevenção dessa hepatite, infelizmente, não depende só da gente, né? A gente pode tomar todo o cuidado, mas a gente fica à mercê meio que isso, né? A gente tem um papel muito importante na transmissão, em primeiro lugar, em procurar saber se a gente é portador do vírus, né? Porque uma vez que a gente é portador do vírus, a gente pode tomar as medidas para evitar de passar para outra pessoa. E a gente tem muitas medidas que podem ser tomadas também, como, por exemplo, o uso de preservativos nas relações sexuais, né? Evitar o uso de pérfuro cortantes, por exemplo, alicates de unha, lâminas de barbear, de pessoas desconhecidas, né? Evitar utilizar locais para fazer tatuagem, locais que não façam, que não esterilizam de forma correta os materiais, né? Então, a gente tem, sim, muitas formas de evitar de contrair a hepatite. E, por último, e muito importante, é sempre pensar que a gente pode ser portador do vírus, principalmente aquelas pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1992.
Essas pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1992 são pessoas que têm o risco de ter tido contato com o vírus, porque antes desta data não se fazia a pesquisa da presença do vírus nos bancos de sangue. Então, é muito importante sempre pensar nessa doença, principalmente nesses pacientes. Essa campanha, o Julho Amarelo, a intenção dela, o primeiro impacto dela é qual a primeira intenção? Bom, a intenção do Julho Amarelo é conscientizar as pessoas sobre a presença das hepatites virais. A gente sabe que hoje em dia, no mundo inteiro, a gente ainda tem muitas pessoas infectadas com as hepatites virais e, mais do que isso, muitas pessoas que nem sabem que são infectadas. Então, o Julho Amarelo, ele é feito exatamente por isso, para tornar as pessoas conscientes de que elas podem estar infectadas e como a doença é silenciosa, pode ser que elas não saibam. E uma vez sabendo que temos hepatite viral, a gente tem tratamento, né? Então, com isso a gente pode procurar um serviço de saúde, procurar tratar a doença e evitar a forma avançada da doença. Ah, joia demais. Doutora Juliana, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar registrada ou de falar que não foi falado? Bom, eu gostaria de deixar registrado aí a importância da gente sempre pensar nessa doença, né? Sempre pensar que a gente pode ser portador e a qualquer oportunidade procurar um posto de saúde, fazer um teste rápido e ver realmente se essa doença existe em todo mundo que pode estar potencialmente infectado. E, em segundo lugar, atentar aí para a importância de evitar, de contrair a doença, né? Sempre pensar em evitar, né, de usar os pérfuros cortantes que são compartilhados e usar preservativo. Então tá na tela o Instagram do Felício Roxo, o site também. Mais alguma informação que a senhora gostaria de deixar? Não, só isso mesmo. Agradeço o convite e a oportunidade. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Muito obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, rapidinho.